Programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740 e também pelas redes sociais. Temos aqui na direção o Sérgio Souza, na parte técnica temos o Juca Felizmino e o Fabiano, que ajuda a gente sempre a tocar a vida trabalhando, e o Joaquim, que está aqui sempre animadinho e também bem arrumadinho, não tá, Juca? A gravata dele tá da hora, viu? Muito bom. O programa Enivaldo do Vale tem o objetivo de divulgar o conteúdo, digamos, da psicanálise e, claro, outros conteúdos. Hoje vamos tratar do assunto sobre a família na ótica da psicanálise. Como a psicanálise é a família atual, né? Enfim, esse programa também toca música. Vamos ouvir aí um pedacinho, um trecho de uma música, Juca. Vamos nesta. Muito bom, muito bom. O programa Enivaldo do Vale. Hoje vamos abordar o tema a psicanálise e a família, enfim. E aqui o assunto abordado, você pode discordar, pode perguntar, pode acrescentar pelo WhatsApp, por escrito. Escreve aí, operadora 11, para quem está fora de São Paulo, operadora 11 99 290 7474 99 290 7474. A família tem passado, por muitas, digamos, modificações. A família, digamos, tem sofrido inúmeras mudanças em toda a história. Desde quando o homem morava nas árvores, desde que o homem ia em busca da comida, da pesca, do sustento, o homem nômade que andava, o homem sedentário, que começou a plantar, colher, enfim, desde quando o homem começou a negociar, trocar o que produzia, digamos assim, uma família produz lã de carneiro e troca por feijão, aí tudo é a família, passou por diversas modificações. Imagina a família nas famílias na época das conquistas, que partiam os europeus para a África, para a América Latina, para o Brasil, e a família? A família tem sofrido, até hoje também. Família, digamos, a pessoa mora na Bahia e vai colher cana em São Paulo, em Minas, vai colher cana, laranja em outro estado. A família passa por modificação, até por sofrimento e também por melhoria. Bom, mas enfim, vamos pensar a família pensando nos avós. Que lembrança, Juca, você tem dos seus avós, de quando você era criança, desde que você se entende por gente, Joaquim também, E meus avós têm um papel importante. Geralmente o pai ou a mãe pode ser mais severos, mais corretivos, mais exigentes, e geralmente na casa do avô, da avó, não pode tudo, Enfim, é interessante, o olhar dos avós, para os filhos casados, para os netos, enfim. Mas também pais, homens que na família têm um papel distante, ou muito próximo, ou o pai, quando é muito dependente, da decisão, da esposa, ou com quem ele está, e a criança
fica sem saber quem vai seguir, quem vai obedecer, enfim. Mas depois a família passou e passa hoje por muitas separações, muitos divórcios, não é? Quer dizer, tem casos que você encontrar. Eu lembro de um caso de uma festa em que coordenou a festa e preparou a festa e comandou a festa era a ex-mulher, né, dele. E lá estava a mulher atual, né, com ele, e a ex-mulher, e mais outra ex, né, de uma festa. E todo mundo, né, o conceito, a configuração da família mudou muito. Eu vi aquilo lá e pensei assim, né, e o dono da festa, o provedor da festa, ele disse assim, eu cuido de todo mundo. Aquela ali é minha ex, a outra é minha ex, essa atual, né? Enfim, e eu cuido de toda essa criançada, que é, enfim. Eu convidei até a minha ex para ser madrinha, né, da minha criança. Quer dizer, é interessante isto. Um olhar, digamos, um olhar fraterno, um olhar de compreensível, um olhar, digamos, evoluído. Agora, se a pessoa tem um olhar rígido, moralista, primitivo, né, vai começar a condenar. Mas e o testemunho? Né? A alegria daquela criançada, enfim. Mas, em todo caso, a questão dos divórcios, né? Muitas vezes crianças que têm outros irmãos, né? Tem outro pai, e está com outro pai que é o padrasto, enfim, e vice-versa. Bom, e toda essa realidade hoje, a gente precisa de olhar. A psicanálise tem um princípio. O princípio dela é o saber, conhecer, interpretar e não julgar, não condenar. Porque todo mundo tem defeito, todo mundo erra, e todo mundo tem o direito de viver o bem-estar, a dignidade, a liberdade. Todo mundo tem o direito, né, de evoluir e progredir. Né? E, de repente, uma rotulação, um mal-entendido, uma defamação, enfim, pode fazer a família sofrer. Ou a criança, diante de tantas diversidades, de tantos comportamentos, a criança ficar sem saber que norte, que caminho, ou sei lá, sem saber o que sentir. Mas, em todo caso, também hoje na família sabemos que tem muita produção independente. A mãe é mãe e ela quis ser mãe solo. Hoje fala muito disto, mãe solo. E muitas pessoas adotam crianças. Eu vi aquela Glória Maria famosa do jornal da Globo, né? Adotou crianças, filhas, né? A Gal Costa também tem um menino, adotou, enfim, e mostrou tanto amor, enfim, existe, e isso é no anonimato. Eu lembro de uma vez que eu fui em um lugar muito pobre, e um casal pobre, humilde, e ficamos conhecidos, e fomos lá. Vamos almoçar aqui na minha casa, eu fui lá. Interessante, a pessoa pobre, morava em um quartinho, e ela adotou criança. Né? Ela tem o dela, e ainda adotou uma criança, porque a criança não tinha. Perdeu o pai, perdeu a mãe, né? E ela cuidava dessa criança como fosse a sua criança. Eu fiquei, digamos assim, até meio sem graça, né? Com tanta bondade, sabe, compartilhava
pouco que tinha com a outra criança e se esforçava para compartilhar amor. Então, tem essa questão de produção independente hoje, né? Isso enfim, pais, casais, homem com homem, casados que adotam, que encomendam crianças, e enfim, a gente vê isso por aí. Casais, mulheres também, casais femininos, digamos, também que adotam, ou que arrumam um jeito de gestar a criança, enfim, a criança acaba tendo duas mães, enfim, eu acho bonito, ou dois pais, enfim, tudo isso, digamos, hoje é a família. O conceito de família tradicional, não é? Pai e mãe, né? Então, existe, mas a gente tem que olhar para a realidade. Então, para a psicanálise, a família passa sempre por muitas mudanças, não é? Tipo assim, mães adolescentes, não é? Mães adolescentes, crianças, menina com 12, 13 anos, que já quer ser mãe. Aí acaba ficando, tendo sido mãe, com 15 anos. Às vezes a criança já tem aquela fantasia que eu quero parir, quero ser igual minha mãe, quero ser mulher, quero ser mãe. E aí, quando a primeira oportunidade, aquilo é inconsciente, né? E vai, de repente ela fica mãe, sim. Né? E aquela, eu sou muito observador, eu já cuidei muito de criança, viu? Na minha casa tinha muita, minha mãe teve 14 filhos. E eu, segundo, que eu já cuidei de criança, eu sei como pegar a criança no colo. O Juca já viu aquela mãe que pega a criança, você sabe que ela não tem prática, ela pega a criança assim, tipo, dando para alguém, né? Toma para você. Hã? Isso a criança vive, e a criança sente isto. E o pai? Presta atenção, os homens, quando está com criança no colo, ou não, tudo desengonçado, a maioria. Sabe, é verdade. É raro você encontrar uma pessoa que tem aquele jeito que você vê que sabe que está, né, com satisfação. A criança sente isto, a criança percebe. Mas é muito interessante, é muito interessante. A família está em transformação, e a gente não está aqui para julgar, nem para condenar, e mais dizer todo mundo tem o direito de ser, digamos, feliz, e deve ter condição de aprender a se amar. Então, no desenvolver do programa de hoje, nós vamos abordar mais assuntos, né, com esta dimensão aí, né, da influência, né, da influência dos adultos, de quem é pai, de quem é mãe, ou de quem está no lugar dos pais. Tem casos que quem cuida da criança é a babá, é uma instituição, ou a tia, é a avó, né? Às vezes a mãe, por tantas razões, né? Tem muitas razões que às vezes a mãe está muito ausente. E a mãe pode estar ausente estando presente. Né? Outro dia fiquei vendo várias vezes aí a mãe no celular e a criança desesperada querendo atenção. Né? E a mãe ficava assim. Aí eu encostei, comecei a brincar com a criança, a mãe ficou meio sem graça e veio pegar a criança no colo. A criança fica no carrinho, e a mãe ali, a criança querendo ser vista, bom, enfim. Pode ser que a mãe estava tratando de um assunto, né? Mas muito tempo, viu? Muito tempo. Às vezes a pessoa não está acostumada a ficar tanto tempo no celular, esquece quem está do lado, a atenção a reclamar. Digamos assim, o casamento é uma função interessante, né?
o casamento é para ser sempre, né, digamos, olhado com atenção, né, e valorizar ao mesmo tempo. Tem muitas pessoas que estão falando, né, coisas que o casamento está falido, essa instituição não serve mais, mas quem que vai colocar no lugar? Né? Precisamos também de olhar com este olhar. O que vamos fazer? Né? Tipo assim, a pessoa casa por pressão social. Olha, na minha época, quando eu era adolescente, jovem lá na Bahia, no extremo sul da Bahia, a moça, quando passava de 24 anos, 25, 26, já estava, como é que era mesmo? Encalhada, né? Com titia. Eu vi moças desesperadas, né? Porque não casava, com 24, 25 anos. A família também. Não é? Tem um pouco de pressão, tinha um pouco de pressão, tanto familiar, enfim. E também, né, aquela família em que escolhe, né, a tia escolhe com quem a sobrinha vai casar, por tomar conta, por falar. Né? Eu lembro de uma pessoa muito séria, muito até bem de vida. As filhas dele casaram sempre com rapazes muito velhos, né? Muito velhos. Porque na concepção dele, a mulher tinha que ser sustentada e o cara já tinha uma situação econômica, né, mais experiência, ele deixava casar. Aí a pessoa casa com a pessoa muito velha demais, de repente um tem 50, o outro tem 80, né? Ou 20 anos a mais, ou 25 a mais. Que é claro que vão ficar viúvas, não é? Isso é esperado, não vai acontecer. Então, mas às vezes o casamento é por a fama, é para não, é por questão financeira, é por questão de reputação, é porque a pessoa tem um bom caráter, não vai passar necessidade. Existe muito disso. Então, como a gente tem que olhar? Né? Lembra de ter uma música aí do o velho da lancha da cabeça branca? Não tem uma música, não é? E, então a gente tem que olhar isso não é com atenção nem julgar, mas saber que as pessoas são livres, né? São livres. Também o fator religioso também tem influência, né? Tem muita influência na questão de princípio religioso, de espiritualidade, enfim. De qualquer forma, em todo o contexto, a família está passando sempre por um tipo assim, um transgeracionalismo, ou transgeracionalidade. Né? Durante 3, digamos, gerações, tem mudanças. Né? Quando o meu tempo era assim, eu lembro de que eu me assustei quando alguém disse: eu só namoro uma mulher, uma moça, se eu dormir com ela. Se não dorme, só depois do casamento, eu não aceito. E eu fiquei assim, interessante, não? Isso eu era bem jovem, ouvia falar disso. Então, tem muita mudança, muitas mudanças. Quer dizer, a interação entre os pais, entre os genitores, né? Entre aquelas pessoas que são, digamos, que representam assim um superego. O superego é aquela parte da lei, da norma, da culpa, não é? Ou é permissivo, não é? Enfim, não é? Eu lembro de alguém casar com aquela pessoa que não sei o que, começa a falar, reclamar. Então o jovem vai casar, nem tinha muita opção, né? Gostar e ter decisão livre, mas sempre uma coisa meio arranjado. Eu lembro de que meu pai contava: olha, o casamento de fulana foi arranjado, sabe? Chegou o fulano de lá e aí já veio, já sabia com quem ia casar. Nem namorou, né? Já chegou, conheceu e marcou o casamento, né? Então,
tem imagem para muitas interpretações. Você pega os personagens da história aí, né, que Dom João VI era casado, não é, com uma espanhola, não é, que também tinha preocupação política, econômica, na região. Tem toda essa conveniência. O casamento tem tantos valores, né, e também coisas muito bonitas, mas não podemos negar que os casamentos também têm crises. Tem crises. Eu lembro da pessoa que casou-se e ela assim, poxa vida, ela era solteira, uma senhora com muito mais idade, casou-se. Ela falou assim, meu Deus, se eu soubesse que o casamento fosse isso, eu não tinha casado não, achei que era diferente. Né? Ave Maria. Enfim, ela espontaneamente falou isso daí. Enfim, era melhor que tivesse ficado solteira. Mas, em todo caso, tem crises e tem sua importância. Ninguém consegue, eu acho, ninguém consegue substituir o papel da família para a formação do cidadão. Eu até escrevi um poema umas vezes, às vezes eu penso muito disso, que todos esses empresários, o mercado hoje, a força econômica, a elite econômica, que mesmo que dão emprego, ele deve muito às mães, deve muito aos avós, de todos os jovens que estão trabalhando, que empenharam, né, em estudo, um sacrifício, né, para poder formar e depois colocar o filho, o neto, no mercado de trabalho, com a competência, com capacidade. Né? Por isso é que é interessante a gente lutar sempre por justiça social, para que possa ser valorizado o trabalhador, valorizada a mulher trabalhadora, né? A mulher que trabalha fora, trabalha em casa, educa o filho, é um empenho, é família, mutuamente, um se ajuda daqui, da acolá, a família é um jeito. Aliás, eu tenho um poema nesse meu livro aqui, que tem o título Família, Ombro e Colo. Esse meu livro aqui, ó Joaquim, Juca, Mosaico de Fé. O primeiro livro que eu escrevi de poemas foi em 2012. Né? Eu vou ler aqui nesse poema para a gente encerrar este bloco. A família tem divergência, orientação e paciência. Se orientada por Cristo, tem ombro e colo, ajuda a fazer o papel do psicólogo. Na família a partilha de afeto, comida e dor. As feridas, Deus as cura com fontes de amor. A família é a bênção que reata a união, é espaço sagrado que forma o cidadão. Nela celebra as divergências, as crises, mas também a graça do perdão. A família é santuário de alegria e trabalho. Se tem mazelas, Cristo mandou dialogar e o amor valorizar. Foi nela que ele nasceu e na família ele quis morar. Então, a família é isto. Né? É importantíssimo. Obrigado aí pelas palmas. Obrigado. Quer dizer, isso é importantíssimo a gente ressaltar aqui. Eu estou falando aqui como teólogo ao mesmo tempo, né? E como também como filho, né? E também como gente, uma pessoa que já cuidou de muitas de meus irmãos, cuidava no colo, enfim, ajudar a mãe, né, a ser aliviada, né, de tantas obrigações. Mas voltamos no outro bloco, vamos ficar mais atento aqui no próximo bloco sobre o papel da mãe. E vamos de música então, Juca, um pedacinho pelo menos. Muito bom.
Eu queria ressaltar aqui que o que é abordado aqui neste programa, enfim, você pode discordar, pode acrescentar, perguntar por escrito. Operadora 11, escreve aí, pelo WhatsApp, operadora 11 99290 7474. 99290 7474. O autor que eu estou, digamos, seguindo aqui é aquele psicanalista Davi Zimmerman. Você encontra o livro dele, enfim, ele aborda, é muito experiente, digamos, um psicanalista de primeira do Brasil, acho que de grande importância, até para o mundo inteiro, acho. É muito dedicado, tem um legado escrito e profissional muito bom. Então ele coloca que tem famílias sadias. E tem famílias que não são sadias. Famílias conflitivas, famílias doentes, né? Porque tem tantas mazelas. Isso porque, no olhar da psicanálise, é importante que se diga isto. Né? A mãe, uma criança, recebe, digamos, conteúdos afetivos, emocionais, antes de nascer. Né? A mãe, biologicamente, interage com a criança, dando alimento, sustento e também o psiquismo, o lado emocional. Né? É importante se dizer, ter antes de nascer. E na hora que nasce também, vai de a vida inteira. De qualquer forma, que a mãe, ela é um alvo do filho. O filho quer a mãe, quer sugar o peito para ela viver, quer olhar, quer sentir. A criança precisa. E de repente, a criança pode ser, digamos, marcada, né, por uma questão, pode ser marcada por um distanciamento da mãe, ou por um esquecimento, enfim. De qualquer forma, a criança tem o foco dela, da mãe. A criança sente a mãe quando ela aproxima, sabe os passos da mãe, conhece pelo cheiro, ou pela voz. Às vezes a mãe nem está ali, a criança fica sossegada, que sabe que ela está por perto. Ela não tem a sensação que está abandonada, que está sozinha. Isso é fundamental. Né? É interessante, você que está aí, procura, né, em qualquer lugar a importância que o Freud deu para crianças entre de 0 a 2 anos, fase oral, fase anal, na fase do desfraldamento, na fase do complexo de Édipo, a fase de latência e a fase da puberdade. Né? Em todas essas 5 fases, é na família, é com a mãe, ou quem está no lugar da mãe, que faz o papel da mãe. O adulto que cuida da criança, a mãe ou não, que está no papel da mãe, tem muita importância. E a criança gosta. É carente. Olha, somos carentes todos nós, não importa a idade. Não é? De qualquer forma, a criança também fantasia, não é? Começa a pensar, não é? A fantasia, a mãe, como um amor dela. Não é? Não é? Ou o contrário, eu já vi pessoas, ouvi de pessoas com depressão pós-parto, não é? Uma depressão, uma realidade psicótica, de querer que a criança não vivesse. Por quê? Que a criança pode, na cabeça doentia, na pessoa, digamos, que não está bem, ela acha que a criança vai incomodar, é um intruso. Né?
seria sério. E tem um caso da pessoa casada, né? Aí veio a filha, depois tinha a cachorra, o cachorro, e o homem sentiu que ele está fora daquele campo, né? E disse assim, olha, depois que adotamos a cachorra, e depois que nasceu a criança, sobrou para mim o sofá. Não é? Sobrou o meu sofá. Eu estou carente. Não é? E por isso a importância. Não é? E, de repente, a família passou por crise. Mas a crise pode ser contornada. Nesse caso foi contornado, mas passou por crise. Né? E sim, isso é possível acontecer. De qualquer forma, também a mãe tem o filho, né, ou quem faz o papel de mãe, né, de amor, começa a fantasiar que a criança é um príncipe, que a criança é uma rainha, que a criança pode tudo, que ela é especial, que ela vai ser isso, assado. Enfim, a criança começa a introjetar, a arquivar. E ela, quando vai para a creche, para a escola, não é nada disso, não. Não é nada disso. Ela vai contar com professora, com alguém que não vai permitir tudo, nem pode. E aí começa a confrontar o comportamento dela com os outros. Aí a criança aprende. Então aquele mundo, digamos aqui o céu tranquilo, não é. Você vai para a escola, o outro te passa a perna, o outro puxa o cabelo, o outro quer competir, tem competição. E aí existe o amor e o ódio meio junto, desde o berço. Desde berço. E é muito humano isso. Mas vê os adultos, você viu, Juca, você encontra adulto que tem comportamento de crianças. Crianças carentes. Por que não deu para mim? Por que não sei o quê? Que deu primeiro para ela? E a criança fica, o adulto dentro da criança. Então, é olhar da psicanálise. De qualquer forma, a criança pequena fantasia mesmo, sabe? Às vezes pensa e tem raiva da mãe ou do pai. Por quê? Porque um proíbe, o outro permite. Tem caso de uma mãe que coloca a criança de castigo, porque ela desobedeceu e tal. Aí chega o pai e tira do castigo. E aí cria uma criança, começa a querer preferir o quê? Prefere o que me alivia a minha situação. Então, é interessante. De qualquer forma, esse bloco pensando na mãe, a mãe é sempre aquela que é provedora. A criança, a mãe é provedora. Ou quem está no lugar da mãe. A criança quando chora, quando grita, quando faz cara feia, quando precisa. Outro dia eu encontrei duas crianças com os pais. E eu vi aquelas crianças sem tomar água o suficiente, com olheira e meio debilitadas. Dá para perceber, meio assustadas. Quer dizer, nesse olhar da psicanálise, não é uma família sadia. Isso acontece, é realidade. É realidade. Eu lembro, tinha uma escritora, acho que sobre o nome Matarazzo, ela falava da criança que se torna moeda de troca. A criança é a galinha de ouro quando tem separação. Por causa da pensão, porque eu quero aquilo, eu quero assado. É verdade, eu preciso daquilo. E a criança vai entender toda essa briga econômica, social, afetiva, de amor e ódio, e aí joga tudo aquilo para a criança. A criança não consegue digerir e entender.
é interessante a gente pensar. A mãe é também, né? Ela contém também. Né? Quando a criança está esperneando, gritando e tal, a mãe, o adulto que está no lugar da mãe, né? Enfim, acaba pegando a criança e diminuindo as angústias. A angústia, quando é excessiva, é muito demais, né? O desequilíbrio, né? Enfim, de qualquer forma, a mãe é aquela que mais imprime, né, na alma da criança, na vida da criança, conteúdos representativos, né, que representa para a criança algum tipo, algum comportamento. Né. Até antes de nascer, isso vem à tona. A mãe imprime, ou quem está no lugar da mãe, emoções na mente da criança. De qualquer forma, muitas pessoas também imprimem na vida da criança conteúdos masoquistas. O que é masoquismo? Masoquismo é sofrer. Eu vi de uma criança que ela dizia, né, minha mãe me bate de todo jeito. Se eu faço ou não faço. Então eu não vou fazer, ela vai me bater mesmo. Aí a mãe fala, você é acostumado, fala um monte, você não vai ser nada, vai ser um montão de coisa para a criança, e a criança fica olhando. Chega a hora que ela apanha, nem sofre, nem chora mais, mas fica arquivando tudo que está se passando aí. Quer dizer, essa situação, essa mentalidade masoquista, né, muitas vezes é muito abundante. Às vezes o adulto, a mãe, ou que está no lugar da mãe, joga para a criança situações, comportamentos, e a criança não pensa ainda. Não, se está pensando, está desenvolvendo o pensamento, as escolhas, sim ou não. Então, esta linguagem, muitas vezes, digamos, meio doentia, marca muito o futuro da criança. De qualquer forma, a mãe ou quem está no lugar da mãe, não precisa falar quem for, contribui muito para o desenvolvimento emocional da pessoa. Né? E é interessante que tem mãe que parece que não está viva, né? Ou a mãe muito ausente, que deixa um vazio, né, para a criança, né? Tipo pessoas deprimidas, né, ou pessoas desligadas, né, de forma, né, que parece que o seio não dá leite. O peito, leite aqui de uma forma simbólica, para sustentar a criança no lado emocional, no lado saúde, no lado, digamos, até espiritual, enfim, no lado educacional. Então, tem muita mãe em que é narcisista carente. Não é? Ela conserva dentro de si um comportamento de criança carente, sendo mãe. Não é? Né? E ela busca no filho ou na filha aquela carência resolver e transfere aquela carência, o que ela não foi, ela quer que a filha seja, o que ela, sim, quer que muitas vezes que a ausência de alguém seja substituída pela criança, e a criança ainda não está, nem é papel dela, enfim. É interessante pensar, refletir sobre o papel de mãe, aqui no caso a gente está tratando mãe mesmo, mãe, mas quem está no lugar da mãe também. Vamos ainda, agora nesse bloco, falar do papel do pai. Né? O que é o pai? Ou quem está no lugar do pai? O pai é o provedor, é aquele que vai trabalhar, que vai manter, que vai deixar herança, ou que vai pagar a escola, que vai batalhar. E aí o papel tem mãe, que é mãe e pai, mãe solo. Né? E tem que olhar para isso. Né? Entendeu? O pai provedor,
na questão econômica, né? Tudo isso está modificando, está em transformação cada vez mais, porque a mulher trabalha, tem um caso que a mulher trabalha, né? E ela que é a provedora. Né? O avô, ou a aposentadoria do avô, que provê bastante coisa. Tem, de qualquer forma, tem mãe, não é, que ela faz assim um tipo de, o pai faz junto com o filho, né, um pouco de coluio, né, um fala do outro, um joga para lá, joga para cá, né, enfim, a criança fica assistindo aquele espetáculo de horror, né. Eu lembro alguém que diz, a vida inteira eu vi, desde que eu me entendo por gente, a briga do meu pai e da minha mãe. De noite eles brigando, se ofendendo, falando, né? Se ameaçando de separação e de não sei o que, enfim. E daí é o seguinte, e aí cria que, mas o pai é o provedor, ele que manda, ele que dá a norma, às vezes tem pai que acha, né, que a família, os filhos e a mulher tendo comida, tendo casa, não precisa de mais nada, né? Não é assim. A gente precisa de afeto, de atenção, de ser escutado, de ser valorizado, de ver o que a criança quer, o que a mulher quer, sei lá, a esposa, ou sei lá, quem quer, e vamos discutir junto o que quer. Né? Vamos ver o que é possível remanejar, o que é possível mudar, o que é possível apoiar, incentivar. E assim, a gente... Né? E geralmente o pai tem, é aquele que impõe limites, as normas. Né? Sabe aquele pai que não fala muito? Ele bate, né? Ele bate, reclama e pune. Aí o filho, tem um caso que eu conheço bem, em que o pai é severo, briga, e quer, tem que fazer. O outro irmão mais velho, que tinha que fazer, não pode brigar com o pai, porque fica pior. Ele bate no outro irmão mais novo. E dá pancada. Né? É igual o homem que não pode brigar na empresa e fica quieto, bonzinho na empresa, obediente, suporta, mas dentro de casa ele não suporta nada. Ele briga, ele xinga, ele bate em criança, ele desafia, quer dizer, papel de um pai, digamos, que tem um ego, um superego permissivo para permissão, para punição, enfim. Então é importante, a psicanálise lida muito com essa questão de fortalecer o pensamento, fortalecer a razão, fortalecer o ego, né? Porque para lidar com a realidade. Quando vem aquilo que é difícil, que é doentio, remaneja, muda, né? Muda de pensamento, de atitude, evolui. Tem gente que não consegue, né? Não consegue. Mas o pai sempre é aquele que tem condição, digamos, pela tradição, de impor limites. É interessante que tem uma palavra que fala formação reativa. Né? Formação reativa é você inverter. Eu gosto de fulano, mas eu tenho ódio dele, eu tenho raiva. Em vez de eu falar da minha raiva e mandar exucrenar a pessoa, eu uso uma reação, digamos, de ouvir, de falar, de aproximar. Sabe aquele negócio de amor e ódio? Ela morde e assopra. Morde e assopra. Né? Pede 1000 desculpas, da manhã faz tudo de novo. Né? Morde e assopra. Ele quer conquistar o que perdeu. E aí, ela tem uma oratória e um comportamento
com dualidade, ambivalente, amor e ódio, aí se tiver muito. Criança às vezes não entende. Tem que falar assim, vou casar? Nunca, para um casamento desse jeito, tá feio o negócio. De qualquer forma, tem também aquela palavra, né, de contrafobia, né? A pessoa controla o medo que ela tem, ela controla o medo, aparentando estar no controle da situação. Sabe aquele negócio? Você aparenta que tem o controle da situação, com medo de perder. Então, para mim, eu tento me satisfazer achando que eu tenho o controle da situação e não tem. Então, ela, por causa do medo, ela busca um mecanismo, digamos, na psicanálise fala disso, digamos, um mecanismo de defesa que você, né, tenta se manter. Mais ou menos assim, você tem medo de uma coisa, de perder, mas eu faço de conta que eu tenho uma oratória, que eu tenho controle de tudo. Isso é muito comum. Às vezes assim, a pessoa, o pai fala assim, o meu salário, o que a minha mulher ganha, só comeu, e tudo eu tenho controle de tudo. E até fala disso. Bom, mas em todo caso, em toda essa questão, tem pessoas também que se distanciam da realidade. Né? Tem uma palavra, engolfamento. Quer dizer, é como um navio que foge da costa para não encalhar. Entendeu? A pessoa foge da família, do compromisso, sobretudo quando tem criança. Sabe criança que faz barulho, que exige, e o pai arruma um jeito de ir pro futebol, pro bar, pra festa, e some, né? É verdade. E às vezes as pessoas também têm um pouco disso, na dinâmica da família, no papel, até na empresa eu estou obrigado, aí que eu tenho que marcar ponto para sustentar, tudo mais e tal. Mas tem situação que eu evito. Né? E aí todos nós temos um pouco disso. Né? Eu não quero aflorar, reviver aquelas emoções. É como você trocar do caminho para não passar naquele lugar que um dia você teve um embate, um conflito, uma emoção, digamos, penosa ali, enfim. E é interessante que na família também tem tudo isto. Né? Tem tudo isto. De qualquer forma, o pai, quando não responde à demanda do filho, quando não escuta, não é? Ele fica mais distante, e o filho quer coisas, quer falar, sobretudo adolescentes, enfim, ele se distancia, aí aumenta mais, fica mais intensa a necessidade, a angústia da pessoa, da criança, quer estar em formação, entendeu? E aí, nesse vazio muito grande, a pessoa pode imitar, né? Mudar de comportamento. Né? O Zeberman fala disso. Às vezes o menino começa a ter comportamento de feminino, não é? Ou vice-versa. A menina ter comportamento de homem, né? Por causa do vazio deixado, né? Por causa das suas demandas. Olha, quem quiser também pensar nesse assunto, nesse canal, né, nesse programa, você vai achar aí na internet, nesse espaço, que fala um pouco disto. A pessoa vai se identificando com a realidade. É um vazio grande, minhas necessidades, minhas demandas, ninguém me colabora, nem me escuta, nem me entende, e eu fico com um vazio muito grande, então ele acaba alterando o comportamento. Né? É interessante isto. Mas vamos ouvir um pedaço de uma música ainda, Juca. O tempo passa tão rapidinho, esse assunto dá pra manga. Muito bom, obrigado. Olha, o assunto aqui abordado, você pode questionar, perguntar, acrescentar, refutar, por escrito pelo telefone, operadora 11 99 290 7474.
99290-7474. Queria muito agradecer de coração. Olha, a Rita Amaral, tem a Vânia, tem tanta gente, né? Tem com o sobrenome Gomes, tem tanta gente, muitos amigos, o Gustavo, a Isis, a Garmernon, a Sônia Maria e também o Amado, o cantor, e muita audiência. Muito obrigado de coração aos ouvintes da rádio que está trabalhando no condomínio, no hospital, em todo lugar. Onde que você está, se sintam abraçando por mim, saúde e paz. E vou continuar esse bloco ainda falando dos filhos. Quando nasce um filho na família, muda tudo, muda a dinâmica, né? Digamos que os pais, às vezes passam por dificuldades. Pais quer dizer que, olha, quem está no lugar dos adultos, do pai e da mãe que cuidam dos menores, das crianças, né? Muitas vezes, o que o pai viveu, ele impõe para o filho. Se eu apanhei, se eu fui rígido, se eu fui controlador, enfim, de qualquer forma, e isso acaba se repetindo. É interessante que tem uma palavra, né, semiótico, né? A pessoa acaba, digamos assim, fazendo da sua vida, quando tem unidade, digamos, simbiótico, aliás. Essa palavra significa que as pessoas que têm vínculos, um casal, ou mesmo 3 pessoas que têm vínculos, um depende do outro. Tudo para decidir depende do outro. Um nunca consegue decidir nada junto. Tudo isso daí, não começa a querer para decidir sobre as coisas, ou não conversam, acham que a criança é mais um problema, mais uma coisa a resolver, enfim. De qualquer forma, quando o diálogo fica, muitas vezes, não tem fim, e nunca chega muito a uma conclusão, né? E de qualquer forma, a criança, né, acaba muitas vezes sofrendo com tudo isto, né? O filho é uma realidade necessária, né? É interessante pensar nisso. Nosso país, o Brasil, está ficando velho. Tem país que teve controle de natalidade e agora não tem que ir lá e cuidar dos idosos. Tá pagando para alguém possa ter filho. Está criando facilidades. É interessante. E por isso. E que quer dizer, assim, todo o comportamento humano, assim, mais para simplificar, né? Qual é o comportamento humano? Ou a gente é neurótico, que discorda, mas a gente cede, a gente negocia e tal, e toca a vida, né? Constrói tudo que está aí, a cultura, vínculos, cria universidade, cria religião e toca a vida. E tem o psicótico, que é aquele que não obedece às coisas. Ele sabe das leis, mas ele faz de conta que entendeu e não faz tudo errado, erra de novo e nunca aprende com o erro. E ele, o psicótico perverso, ele mata, ele destrói. E isso tem a ver com a pobreza, tem a ver com os filhos. O psicótico é aquele que rouba o dinheiro, né, da merenda. Né, tem notícia agora que desviaram, roubaram de remédio do câncer. Né? Tá cheio, psicótico. Ele não tem culpa. Uma pessoa rouba dinheiro da merenda escolar. Né? A pessoa rouba o dinheiro da saúde. Né?
e da doença. A sociedade está cheia de psicótico. Tá cheio. Tem pessoas, filhos, que sofrem do mundo psicótico, que tem muita tendência a vício, a ambição, enfim. De qualquer forma, a criança, muitas vezes, sofre situação de abandono, de sofrimento, e a gente está aqui para refletir e interpretar, não para condenar, mas para ajudar a gente a pensar a realidade. Saúde, paz e fé na bagagem, e a gente volta logo outro dia com mais conteúdo.